Olá, bem-vindo ao Jornal Super News desta quarta-feira, 3 de julho. Vamos falar agora sobre o caso da morte do pastor Anderson do Carmo de Souza, morto em junho desse ano, e que ainda não chegou uma solução sobre esse crime. O doutor Evandro Santos, que é também delegado de polícia, vai falar sobre as atualizações desse caso. Ele está acompanhando o caso desde o ocorrido. Doutor Evandro, o que há de novo sobre o caso da morte do pastor Anderson de Souza? Hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito do crime ocorrido no Rio de Janeiro, no dia 16 de junho do corrente ano, crime de homicídio que vitimou o pastor Anderson, esposo da deputada federal Flor de Lis. Na verdade, este crime ele está cercado de muito mistério. Observem que no dia 16, no dia da morte, enquanto a vítima estava sendo velada, a deputada foi chamada, convidada a ir na delegacia para dar as suas declarações, prestar o seu depoimento, o que não é comum. E, num primeiro momento, cogitou-se de que o motivo do crime seria latrocínio, que é o roubo qualificado pela morte. Mas depois descartaram essa versão, considerando que nada foi subtraído, nada foi roubado da casa do casal. Muito bem. Depois também cogitou-se que poderia ser o crime passional, ou seja, cogitou-se de que o pastor Anderson teria traído a sua esposa, a deputada Flor de Lis. Porém, essa versão também foi descartada e o mais interessante é que no mesmo dia, no dia 16, após informações, a polícia prendeu 2 filhos da deputada. Então, o Flávio com 38 anos e o Lucas com 18 anos. Os 2 foram ouvidos e a prisão motivou-se porque o Lucas, de 18 anos, ele já tinha passagem pela polícia quando menor e tinha uma medida socioeducativa a ser cumprida de internação. Já o Flávio, em virtude de uma prisão em virtude de violência doméstica. Posteriormente, após as suas oitivas, foi decretada a prisão temporária dos 2, ambos estão presos em virtude agora de uma prisão temporária, porque o Lucas acabou confessando que ele teria comprado a arma e o Flávio acabou por confessar que ele desferiu 6 tiros na vítima. Só que, conforme dissemos, esse crime está cercado de vários mistérios. Por quê? O Flávio fala em apenas 6 tiros, mas o laudo médico disse que tem pelo menos 30 disparos, houveram 30 disparos, porque temos lá no laudo constando mais de 30 furos. Muito bem. Ocorre que, posteriormente, a polícia esteve na casa do casal, da vítima, pastor Anderson, e da deputada Flor de Lis, e encontraram a arma do crime, que após periciada, constatou ser a arma do crime. Muito bem. Observem que, posteriormente, a deputada foi ouvida, agora no dia 24 do mês passado, e permaneceu na delegacia por 10 horas. Acreditamos que lá, ela prestando seu novo depoimento, houveram outras provas, ou pelo menos indícios, e que há quem diga que ela poderia até ter participação nesse crime. Acreditamos que a delegada doutora Bárbara Lombo esteja conduzindo bem o inquérito policial e, posteriormente, teremos aí mais informações a respeito do caso. Muito bem. Alguém poderia nos perguntar, e se provar que a deputada está envolvida, de alguma forma ela participou neste crime, ela poderia ser presa? Não. Na verdade, a Constituição Federal, em seu artigo 53, diz que após a expedição do diploma,
o deputado, o senador, não pode ser preso senão em flagrante delito. Então, na verdade, o prazo do flagrante já se passou, então ela não poderia mais ser presa em virtude de um flagrante. Muito bem. Preventivamente também não, ela só poderia ser presa, se for o caso, se provar, através do inquérito, depois de uma ação penal, uma condenação com trânsito em julgado, aí sim ela poderia ser presa, porque o trânsito em julgado de uma sentença condenatória é caso de cassação do mandato, previsão legal, artigo 53 da Constituição Federal, e aí sim ela poderia ser presa. Muito bem, vamos continuar acompanhando este caso e, havendo novas informações, nós traremos aqui para vocês. Muito obrigado. Obrigado, doutor Evandro, por esclarecer com suas contribuições a respeito das investigações sobre o caso da morte do pastor Anderson de Souza. No próximo bloco, Daniel Magalhães comenta sobre a ludicidade na educação. Voltamos em instantes. Anuncie sua empresa no jornal mais conceituado de Governador Valadares. Direção: Daniel Andrade. WhatsApp: 33 99947 5168. Telefone: 33 99125 2280. Divulgamos em televisão, rádio, redes sociais, entre outros. Você encontra o jornal Guia Leste nos principais comércios de Valadares. E lembre-se bem, quem não é visto não é lembrado. Anuncie já! De volta com o Jornal Super News, a coluna de Daniel Magalhães hoje é sobre a ludicidade na educação. Como utilizar uma forma criativa para melhorar seus resultados no dia a dia, na sala de aula e nas atividades escolares. Olá, amigo telespectador, tudo bem com vocês? Então hoje vamos falar sobre ludicidade na educação, em especial na educação básica. E você concorda que as crianças e os jovens parecem estar mais desinteressados, estão mais interessados em jogos, em smartphones, do que simplesmente estudar e aprender? Bom, isso se dá muitas vezes pelas más práticas realizadas em salas de aula. Não que sejam práticas ruins, mas muitas vezes ultrapassadas. E deixar a aula mais lúdica é utilizar de elementos experienciais durante o processo de aprendizagem, a fim de deixar a aula mais interessante. Porque a partir do momento que as crianças e os jovens começam a experimentar não só cognitivamente a aprendizagem, mas sim em elementos comportamentais e emocionais, a aula se torna mais interessante, então há mais engajamento. Uma grande consequência que a gente pode observar nessa falta de ludicidade e nessa falta de engajamento dos alunos com a aprendizagem é a evasão escolar, por exemplo. Hoje há regiões do país onde o número de evasão escolar é altíssimo, passando dos 60% até o 9º ano do ensino fundamental. Então nós percebemos essa necessidade. O que muitos professores estão fazendo na prática? Por exemplo, utilizando de elementos como da cultura, utilizando de elementos como da arte, dança, música, pintura, escultura, jardinagem e até elementos do esporte. Há escolas já no norte europeu, em países como Noruega e Suécia, que utilizam uma metodologia chamada de escola com movimento. Não é escola do movimento, é escola com movimento. Algumas salas de aula, por exemplo, dessas escolas, não têm carteiras nem cadeiras. Os alunos aprendem brincando e aprendem se movimentando. E isso estimula, além da aprendizagem cognitiva, como eu falei, estimula também uma aprendizagem emocional. Porque nesse tipo de aula, quando a aula é mais lúdica,
há mais envolvimento dos alunos. Com isso, há mais interação e onde há mais interação, há também maior inteligência emocional. Os alunos aprendem a se relacionar, né? Pois bem, era essa a mensagem que eu queria deixar hoje e com um pouquinho de boa vontade e uma dose de criatividade, dá sim para deixar as aulas para os nossos jovens e crianças muito mais interessantes, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus, tchau, tchau. Obrigado, Daniel. E no próximo bloco, o Dia Nacional dos Bombeiros, ocorrido ontem, destaque aqui no Jornal Super News. Nós voltamos também com a previsão do tempo em instantes para você. Voltamos já. Venha fazer sua festa no Circo do Noel. Amplo espaço para todo tipo de comemoração. Tirolesa, piscina, quadras, pula-pula e diversos brinquedos que vão alegrar a criançada. Um espaço de muita alegria e magia. Agende uma visita e venha conhecer o Circo do Noel. 988218677, bairro Universitário. Os anos passam e cada vez mais a saúde visual é de suma importância para viver de bem com a vida. Sendo assim, Óticas Estilo Visão, a casa de óculos em Valadares. Os melhores preços, os melhores produtos para atender a sua necessidade. Ah, e marcamos o seu exame de vista na hora. Venha para Estilo Visão, uma família para poder atender a sua família. Rua Peçanha, número 365, Centro. Óticas Estilo Visão. De volta com o Jornal Super News dessa quarta-feira, 3 de julho. Começamos esse terceiro bloco falando agora do tempo. Nessa estação do inverno, que tem trazido um período de temperaturas agradáveis para grande parte do país. Como previsto, o inverno tem sido de muitos períodos chuvosos em algumas regiões aqui do Brasil, a exemplo da região sul, no estado de São Paulo e também nos extremos da região norte do país. Embora com temperaturas mais amenas, a preocupação com a baixa umidade relativa do ar é grande no norte e noroeste de Minas e também na região central do país. Agora, nessa quarta-feira, a chegada de uma massa de ar polar provoca quedas bruscas de temperaturas e o avanço das pancadas de chuvas à tarde e à noite pelo país. De acordo com informações da Clima Tempo, esse primeiro fim de semana de julho será o que teremos um frio mais intenso nesta estação. Mesmo assim, na região central do país, interior do Sudeste e Nordeste, fica aberto ao longo dos próximos dias, com bastante sol nessas regiões. Aqui em Minas, Belo Horizonte tem tempo parcialmente nublado até o restante da semana. Valadares, tempo aberto com máximas de até 33 graus até esse fim de semana. E Montes Claros, lá no norte do estado, tem tempo aberto com elevadas temperaturas que podem chegar aos 35 graus até sexta-feira. Ontem, 2 de julho, foi uma data especial para o Corpo de Bombeiros, em função da comemoração do Dia Nacional do Bombeiro. Aqui em Valadares, teve início na semana passada e foi até ontem uma série de atividades voltadas para lembrar o trabalho importante dessa corporação, reconhecidamente como de fundamental importância para a nossa sociedade, com a Semana de Prevenção e Combate a Incêndios. Essa época do ano, a incidência de tempo mais seco aumenta a possibilidade de focos de incêndio, principalmente em regiões mais áridas, como aqui a nossa, leste de Minas e no nordeste do estado. Esse ano, os bombeiros de Minas tiveram um destaque especial e de fundamental importância na atuação em buscas e resgates a vítimas do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho. Atuando em mais de 100 dias, resgataram cerca de 200 corpos de vítimas da tragédia humana e ambiental que assolou a região de Brumadinho, o que ganhou destaque internacional com a cessão de agentes da Corporação Mineira para atuarem em Moçambique no mês de abril, após a passagem do ciclone Idai. Eles tinham tempo previsto para ficar por lá por 30 dias, quando o país foi novamente surpreendido por um novo ciclone, o ciclone Kenneth, que exigiu um esforço maior da corporação diante do novo fenômeno climático. Portanto, aí nossos parabéns a essa corporação importante, Corpo de Bombeiros, tanto aqui de Minas como do Brasil todo, que atuam no seu dia a dia para resgatar e salvar vidas por todo o país. Essa edição do Jornal Super News fica por aqui. Ótimo dia para você, até amanhã.